Sabe aquele produto que parece que foi feito sob medida? Aquele que a gente usa e pensa, nossa, como ninguém pensou nisso antes? Pois é, isso não é mágica não. É um processo incrível, quase uma tradução. E essa jornada, que transforma um desejo, um sussurro de um cliente, num projeto de engenharia super preciso, que a gente vai desvendar hoje. Fica sempre aquela dúvida, né? Como é que os produtos que a gente ama nascem de verdade? Muita gente imagina aquela cena clássica da lâmpada acendendo na cabeça do inventor. Mas a realidade é bem mais metódica e, sinceramente, muito mais fascinante. É menos sobre um estalo de genialidade e mais sobre construir algo com muito cuidado, tijolo por tijolo. E para a gente entender essa construção, nosso roteiro vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender o que é a planta baixa do produto. Depois, vamos mergulhar em como decifrar o que as pessoas realmente querem. Aí, a gente transforma esses desejos em números, entra na famosa casa da qualidade para conectar tudo e, no final, a gente vai ver por que todo esse planejamento faz uma diferença brutal. Então, vamos começar pela base de tudo. Antes de se escrever uma linha de código, antes de qualquer peça ser moldada, existe uma coisa chamada projeto informacional. É o verdadeiro alicerce. A melhor forma de pensar nisso é como a planta de uma casa. Pensa bem, ninguém começa a levantar parede sem ter um desenho detalhado do que vai ser construído, né? O projeto informacional é exatamente isso para um produto. É o processo que pega ideias, conversas, necessidades e transforma tudo num guia claro que a engenharia consegue, de fato, construir. Ok, mas de onde vêm as informações para essa planta? A resposta é simples e direta: do cliente. A parte mais importante de todas é saber ouvir. É entender de verdade o que as pessoas querem, o que elas precisam, o que elas valorizam. E tem técnica para isso, viu? Bora ver. As equipes que criam produtos incríveis não ficam no achismo, elas vão a campo. Elas usam métodos para coletar o que a gente chama de dados brutos, seja observando as pessoas usando algo no dia a dia, fazendo entrevistas bem profundas ou até juntando um grupo para discutir um tema. O segredo é ir direto na fonte, é entender a realidade, não uma suposição. E aqui tem um ponto que é ouro puro. Existem dois tipos de necessidade. A manifesta é fácil, é o que a pessoa fala que quer. Quer um café quente. Simples. Mas a inovação de verdade, aquela que muda o jogo, geralmente vem das necessidades latentes. São aqueles desejos que a pessoa nem sabe que tem, mas que, quando você resolve, ela pensa: uau, é exatamente disso que eu precisava. Para organizar essa bagunça de desejos, existe uma ferramenta sensacional chamada modelo Kano. Ele basicamente divide tudo em 3 caixinhas. As necessidades básicas são o mínimo, o obrigatório. Se não tiver, a insatisfação é certa. As de desempenho seguem a lógica do quanto mais melhor. E as de excitação, essas são o fator uau. São as surpresas que ninguém esperava, mas que todo mundo ama. Beleza. Com todas essas informações e sentimentos na mão, chegou a hora de traduzir. A gente precisa pegar a voz do cliente e transformar em algo que o engenheiro possa medir, testar, construir. É aqui que o desejo vira dado. E olha, esse processo de tradução é sério. Não é coisa de listar 2 ou 3 coisinhas. Para criar uma especificação de produto que realmente para em pé, metodologias bem estabelecidas como a de Pug mostram que é preciso olhar para cerca de 30 fatores principais. 30 parece um exagero, mas é o que garante que nenhum detalhe importante fique para trás. Para dar conta de tanta coisa, esses fatores são agrupados. O primeiro grande grupo é sobre desempenho e vida útil. Basicamente, responde à pergunta: como esse produto vai se comportar na prática? Coisas como precisa ser rápido ou tem que durar quanto tempo viram metas mensuráveis, tipo tempo de resposta em milissegundos ou vida útil de 5 anos. Em seguida, vem o banho de realidade, custo e fabricação. Porque, né, não adianta nada ter o produto dos sonhos no papel se ele for impossível de fabricar ou custar o olho da cara. É aqui que se define o preço final, a logística e se a tecnologia para produzir aquilo sequer existe. E por último, mas talvez o mais importante, o grupo da experiência humana. Afinal, produtos são feitos para gente, para pessoas. É aqui que entra a aparência, a ergonomia para garantir o conforto e, claro, todas as normas de segurança. Cada detalhe é pensado para que o produto seja, acima de tudo, humano. Ok, agora a gente tem de um lado o que o cliente quer e do outro uma lista gigante de fatores técnicos. Como a gente conecta essas duas coisas? Simples. A gente entra na sala principal desse processo todo, a chamada Casa da Qualidade. O nome técnico é Desdobramento da Função Qualidade, ou QFD, mas pode pensar nele como uma ponte.
Uma ponte super bem estruturada que pega os OQs, que é o que o cliente quer, e traduz de forma sistemática nos comos, que é como a engenharia vai fazer aquilo acontecer. É a ferramenta que garante que nada se perca nessa tradução. Montar essa casa parece complicado, mas a lógica é genial. Pensa assim, ó. Na parede da esquerda, a gente lista o que o cliente quer, os OKs. Lá em cima, no teto, a gente põe o que a engenharia pode fazer, os comos. O miolo da casa é a parte mais importante, uma matriz que mostra a força da ligação entre cada desejo e cada ação técnica. E o telhado? Ele mostra como uma decisão de engenharia afeta a outra. E para a coisa ficar bem concreta, nada melhor que o exemplo do cafezinho. Olha só que legal. O desejo por um café quente é o mais importante, nota 5, e tem uma relação super forte com a especificação técnica de temperatura. Já o saboroso tem uma relação forte com o componente de sabor. É um verdadeiro mapa visual que traduz paladar em engenharia. Depois de ver esse trabalhão todo, a pergunta que fica é: vale a pena? E a resposta é um sonoro sim. Investir tempo e energia nessa fase de planejamento, de construir essa fundação sólida, traz benefícios gigantescos lá na frente. Os ganhos de planejar direitinho são enormes. Significa menos mudança cara de última hora, um tempo de desenvolvimento mais curto e, principalmente, todas as equipes falando a mesma língua desde o primeiro dia. Mas a maior recompensa de todas é garantir que o produto que chega na mão das pessoas é exatamente o que elas queriam, mesmo que elas nunca soubessem dizer isso com todas as palavras. Então, da próxima vez que a gente pegar um produto e sentir que ele simplesmente funciona, vale a pena lembrar dessa jornada. Não foi sorte, nem um estalo de genialidade. Foi um processo cuidadoso de escuta, de tradução e de muita engenharia. E isso deixa a gente pensando, né? Quais outros produtos do nosso dia a dia carregam essa história, de um sussurro que virou realidade?